Graça e paz, irmãos. Chegamos ao 48º livro da Bíblia, é o livro de Gálatas, na verdade, as cartas, de Paulo e as cartas dos demais apóstolos que compõem o Novo Testamento são chamadas de cartas e não livros. Só Apocalipse que é chamado de livro, é o livro da revelação. Mas estamos aqui então na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, para a igreja da Galácia. Esse tema que é tratado aqui, que é o tema da liberdade cristã, é um tema muito importante e relevante para os nossos dias. Se você pegar toda a carta de Gálatas para ler, você vai gastar em torno de 30 minutos. São 6 capítulos, o autor é Paulo, né? Essa carta foi escrita por volta do ano 55, por aí. Foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. A carta aos Gálatas e a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, elas disputam ali qual foi a primeira carta que foi escrita. Então, a carta de Gálatas, por exemplo, foi escrita primeiro que os evangelhos. Sim, a carta de Paulo é uma das cartas mais antigas e foi escrita primeiro que os evangelhos. Bom, essa epístola, Paulo trata de um problema sério que estava acontecendo ali na região da Galácia, que eram cristãos que haviam aceitado a Cristo, haviam aceitado o Evangelho, mas não abandonavam as leis mosaicas ou as tradições. Por exemplo, eles vinham com a ideia de que era necessário circuncidar, era necessário guardar alguns preceitos da lei mosaica. E Paulo ele vem dizendo que não é necessário. Ele vem dizendo que a crucificação, a morte, a ressurreição de Cristo e a fé nele é suficiente sem a gente precisar guardar nenhuma outra coisa para ajudar, na questão aí da salvação. Então Paulo ele escreve essa carta num tom assim muito duro, num tom ele tá brabo quando escreve essa carta aqui. Ele já começa escrevendo, dizendo que ele é apóstolo não da parte de homens, mas da parte do próprio Jesus, porque havia um grupo dizendo que ele não era um apóstolo de verdade, porque ele não havia andado com Cristo, né? E aí ele já começa nesse tom exaltado. Então, Paulo aqui ele tá brabo quando escreve. E ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Paulo ele foi chamado quando ele estava na estrada indo para Damasco, com carta para prender cristãos, e ali Jesus aparece para ele. Então Jesus ele apareceu para Paulo de maneira sobrenatural. Paulo ele teve uma visão, ele foi confrontado com Cristo e ele recebeu de Cristo toda a revelação e a interpretação da lei de Moisés. Paulo ele era um camarada que ele era altamente instruído na lei de Moisés. Ele era aquele cara assim, PhD, sabe? Aquele cara que tinha mestrado, doutorado. Ele muito provavelmente seria um ministro, ali seria um dos líderes ali do Sinédrio, porque ele era um cara assim muito dedicado. E ele fala aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo está dizendo aqui que ele foi chamado diretamente por Deus e Jesus Cristo se revelou a ele para ele pregar o Evangelho. Então Paulo aqui ele vem falando que não consultou carne e sangue, ele fala que ele não foi diretamente para Jerusalém, mas ele ficou um tempo na Arábia e ele repreendeu ao próprio Pedro
que dissimulou lá com os irmãos. Uma hora ele estava com os gentios. Os gentios eram aqueles que não faziam parte do pacto da lei, né? Eles não eram obrigados a guardar a lei. E Pedro ali, ele dá uma dissimulada, ele finge que vivia como os gentios, mas quando o pessoal lá, os judeus, né, os líderes da igreja de Jerusalém, chegam para a reunião, ele se afasta dos gentios e se achega para os judeus, e ali Paulo dá uma repreendida a ele. Interessante, irmãos, que em toda a carta aqui aos Gálatas, Paulo vai tratar dessa questão. Ele vai usar aqui o exemplo de Abraão, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele vai falar também que a lei mosaica ela serviu de aio. O que é aio? É um tutor, né? No capítulo 3, versículo 24, diz que de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele diz que o que é o aio? O aio é uma espécie de tutor, né? A lei era necessária para nos conduzir à fé, a Cristo. Cristo é a encarnação da própria lei. Cristo, ele é o verbo que se fez carne. Então ele veio para cumprir a lei cerimonial, ritualística de todo o Antigo Testamento, e ele veio para formar uma nova aliança baseada na fé nele. Então, a fé em Cristo é suficiente para a salvação. A fé em Cristo, a santificação da nossa vida em Cristo também depende dessa fé nele. E aí Paulo, ele vem trazendo uma série de argumentos, falando a respeito da justificação pela fé, e fala também da liberdade. Capítulo 5, ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Paulo está falando aqui que se a pessoa ela aceita Cristo e ela volta, por exemplo, a guardar sábado, a se circuncidar, ela está se tornando escrava, ela está tomando sobre si um jugo que Jesus já falou que não precisa mais. Outro ponto também que eu não posso deixar de mencionar, ainda no capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja considerado maldito. Então, é nessa carta aqui também que Paulo está dizendo o seguinte: olha, nenhum outro apóstolo, ou até mesmo um anjo que venha e traga um outro evangelho além desse, qual evangelho é esse? É a salvação através de Cristo, através do que Cristo fez. Então, muitas religiões existem no mundo, muitas seitas existem baseados em visões de anjos. Por exemplo, o Islã é baseado na visão que o anjo trouxe a Maomé. Outras seitas que existem por aí são baseadas em revelações de anjos que trouxe uma nova doutrina, que trouxe uma nova revelação. Nós não precisamos de nova doutrina, nós não precisamos de nova revelação. A palavra de Deus, ela é suficiente. E qualquer outro que traga qualquer outra mensagem diferente do evangelho puro e genuíno, Paulo disse, considerem maldito. Não vem da parte de Deus. Então, para esta liberdade foi que Cristo nos chamou, para depositar a fé em Cristo. O sacrifício de Cristo ele é suficiente. E aí, irmãos, ele fala sobre a gente deixar ser dirigido pelo Espírito Santo, para que a gente não satisfaça os desejos da carne. Capítulo 5, verso 16, ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da lei são conhecidas. Aqui ele vem descrevendo uma relação, não estão
todas as obras da carne aqui, mas aqui está uma grande parte das obras da carne. O que é a obra da carne? É aquilo que está na natureza humana, que está no pecado original que em nós habita, a tendência, a facilidade para o pecado. Jesus disse, é do coração do homem que surge o adultério, a prostituição, os vícios, o homicídio, enfim, o ódio, tudo que há de ruim parte do coração do homem. E aí, as obras da carne, ele diz aqui, capítulo 5, verso 19. Prostituição, impureza, lascívia que é sensualidade, luxúria, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, divisões, invejas, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a essas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqueles que vivem na prática destas coisas descritas aqui, Paulo é bem claro, não herdarão o reino de Deus. Bebedeira, idolatria, ciúme, ira, dissensão, facção. Paulo não está dizendo que você em algum momento não possa se irar, em algum momento você não possa ter um ciúme, em algum momento você não possa praticar, mas ele está dizendo os que vivem, ou seja, aqueles que habitualmente, dia após dia, têm o hábito de viver dessa forma, não herdarão o reino dos céus. No versículo 22 ele faz uma relação dos frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, Paulo aqui ele recomenda para que deixemos o Espírito que em nós habita nos guiar, para que a gente possa ter amor, o amor que vem de Deus, o amor que é sem interesse, o amor ágape, o amor que é um amor incondicional, a alegria é uma coisa que assim não depende de circunstâncias. A alegria da salvação, a alegria do Espírito não depende de fatores externos, assim como a paz de Deus que excede o entendimento, que não depende de coisas externas. A paz, eu caminho com paz, é essa paz que Jesus ele oferece. A longanimidade é aquela pessoa que consegue ser longânimo. Sabe aquela pessoa que é pavio curto, ela estoura rápido? A longanimidade é como você alongar o pavio, é você demorar mais para estourar. Bondade, fidelidade, ser fiel a Deus, ser fiel às suas responsabilidades, fiel aos seus papéis. Mansidão, uma pessoa mansa, é uma pessoa que ela não explode com facilidade, até na hora de falar, de aconselhar. Mansidão. E o domínio próprio? O domínio próprio é quando você consegue se conter verdadeiramente. Até vem um desejo, até vem um pensamento, mas você acalma o teu coração e essa paz, ela ajuda a te dar domínio próprio. Irmãos, aqui ele fala no capítulo 6, se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigir com espírito de brandura, buscando ganhar a pessoa, para que cada um ajude o outro na caminhada, mas ele também fala da responsabilidade pessoal que cada um tem, e ele fala também que aquilo que o homem semear, ele também colherá, porque Deus ele não se deixa escarnecer. Então, aqui nessa carta de Paulo aos Gálatas, Paulo ele fala dessa luta entre a carne e o Espírito e fala que ser conduzido pelo Espírito é o suficiente para ter uma vida vitoriosa e que nós não precisamos de nenhuma amuleta, nós não precisamos de nenhuma outra coisa para nos achegar diante de Deus, a não ser o nosso espírito quebrantado,
a não ser a nossa fé em Deus. A fé em Cristo é o suficiente para nos tornarmos nova criatura. Se alguém traz um outro evangelho, se alguém diz que você precisa guardar alguma outra regra para você ser salvo, essa pessoa está cometendo um erro, está trazendo uma heresia. Porque se você é guiado pelo Espírito e você produz amor, paz, alegria, se você produz o Espírito, os frutos do Espírito na sua vida, são evidências de que você é uma pessoa salva. Que nós possamos deixar o Espírito guiar as nossas vidas, para assim sermos verdadeiramente representantes de Cristo nesta terra. E viva a liberdade em Cristo, porque foi através de Cristo que alcançamos essa liberdade, que possamos honrar essa liberdade que temos nele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.